Alô, você, concurseiro de todo o país, é um prazer recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, galera. Um assunto muito importante, muito cobrado nas mais variadas bancas, principalmente ESAF, FCC, Sesgran Rio, CESP, essas bancas cobram muito isso daí. Então, para você que está se preparando para algum concurso e tem este assunto, vem comigo, galera, que nós vamos dar umas dicas aí de como resolver exercícios envolvendo conjuntos numéricos. Bom, nós vamos trabalhar nesta aula operações com conjuntos. Quando nós falamos de operações com conjuntos, o que nós estamos querendo nos referir? Queremos nos referir a união, intersecção, diferença e complementar. Representação por diagramas, galera, ok? Então esse é o assunto que nós iremos tratar nesta aula. União, intersecção, diferença e complementar, e como que se faz a representação por diagramas. Na verdade, nós vamos utilizar os diagramas na resolução dos exercícios. Tranquilo? Bom, vamos começar falando da união. Primeira operação de conjuntos, né? Porque é importante a gente entender o seguinte: nós temos, você já deve ter assistido a nossa aula de conjuntos numéricos. Então, na aula de conjuntos numéricos, nós enumeramos o que é um conjunto e como que é a sua representação. Quando nós falamos operar com conjuntos, é como que um conjunto se comporta em relação ao outro, quais são os tipos de relações que podem ser atribuídas entre eles. Então, dentre as relações que podem ser atribuídas, a primeira delas é a união. Bom, o que é a união, professor? Então, nós temos o seguinte: conjunto união são todos os elementos dos conjuntos relacionados. Dado o conjunto A e o conjunto B, o conjunto união de A com B será o conjunto formado por todos os elementos relacionados. Como assim, professor? Não entendi. Veja bem, unir dois conjuntos é pegar todos os elementos de um, todos os elementos do outro e colocar tudo dentro de um conjunto só, ok? Isto que é unir dois conjuntos. Eu pego o elemento de um, pego o elemento do outro e coloco todos esses elementos dentro de um único conjunto. E esse conjunto passa a ser chamado conjunto da união do conjunto A com o conjunto B. Tranquilo? Detalhe: pode ocorrer do conjunto A ter elementos semelhantes do conjunto B. Pode ser que eles tenham alguns elementos semelhantes. Caso isso aconteça, eu não devo repetir os semelhantes. Eu coloco eles uma única vez, ok? Então eu pego todos os elementos do primeiro, pego todos os elementos do segundo, sem repetir aqueles que são semelhantes, tranquilo? Então a união com B, e a união ela é representada por um símbolo. O símbolo que representa a união é a letra U, expressa dessa forma, ok? Como que eu leio isso? A união com B. E aí o conjunto formado vai ser esse conjunto aqui: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Observem o seguinte, prezado concurseiro: elementos do conjunto A, 5, 6, 8 e 9. Estão todos aqui, ó, 5, 6, 8 e 9. Elementos do conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E também estão todos aqui, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Observem que o elemento 5, ele apareceu tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Mas isso não faz com que eu escreva duas vezes. Eu devo escrever somente uma vez. E ele apareceu somente uma vez. Tranquilo? Entenderam aí, né? Bom, posso representar isso também através de diagramas. A representação por diagramas, ela é feita da seguinte forma:
Olha só, eu tracei os dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Dentro da circunferência que representa o conjunto A, eu coloquei todos os elementos de A. Dentro da circunferência que representa o conjunto B, também coloquei todos os elementos do conjunto B. Detalhe, galera, olha só, essa parte eu até dei um destaque nela, coloquei uma coloração mais forte, por conta de quê? Para indicar que esta parte representa o elemento que pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. E aí ele está localizado exatamente nesta posição. Então isso aqui é uma forma de nós representarmos esse conjunto aqui. Tranquilo? Belezinha? Vamos para frente, galera. Segunda operação entre conjunto, intersecção. Galera, o que é a intersecção? Veja bem, a intersecção é o conjunto formado pelos elementos, né, que fazem parte tanto de um quanto do outro conjunto. Ou seja, em outras palavras, é o conjunto formado somente pelos elementos comuns, ou seja, os elementos que aparecem tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Compreendem isso, galera? Beleza? Olha só. Eu tenho aqui um conjunto A com os seguintes elementos: 1, 2, 3, 4 e 5. Tenho um conjunto B com os elementos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O conjunto intersecção de A com B, e olha só, galera, o símbolo que representa a intersecção é o U de cabeça para baixo. Olha aqui, ó. O U voltada com a abertura para baixo, ok? Isso aqui representa intersecção, é assim que nós fazemos a leitura, A intersecção com B. Então, o resultado dessa simbologia vai ser o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Aí eu pergunto para você, prezado concurseiro, quais são os elementos que aparecem em A e em B ao mesmo tempo? 3 aparece aqui, aparece ali. O 4 também. O 5 também. Tem mais algum elemento? Não. Então, resposta 3, 4 e 5. Este é o resultado da intersecção de A com B. Tranquilo? Bom, nós podemos também representar por diagrama. E por diagrama a representação fica assim. Então, eu tenho aqui o meu conjunto A e eu tenho aqui o meu conjunto B. Observem que dentro da circunferência que representa o conjunto A estão todos os elementos de A. 1, 2, 3, 4 e 5. Dentro da circunferência que representa o conjunto B estão todos os elementos de B. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tranquilo? E observe que existe um determinado trecho que eles se interceptam, então, o conjunto A com o conjunto B. Neste intervalo é representado a intersecção. Então, eu devo colocar aqui somente os elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. E aí eu dei até uma coloração, um destaque, para indicar que os elementos comuns é o 3, o 4 e o 5. Tranquilo? Uma outra observação. No diagrama percebemos que os elementos da intersecção são os 3, 4 e 5, ou seja, os elementos que pertencem aos dois conjuntos simultaneamente. Beleza? Então isto é intersecção. Já aprendemos o que é unir, união e o que é a intersecção. Agora nós vamos falar sobre a diferença. Muito cuidado com relação a esta operação, porque há uma confusão muito grande do aluno na hora de desenvolver esta operação. Vamos supor o seguinte: eu tenho dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Nós vamos chamar de diferença, ou somente diferença, tá? Eu posso chamar de conjunto diferença, ou simplesmente diferença, entre A e B, o conjunto formado pelos elementos de A que não pertence a B. Aqui eu quero fazer uma observação. Por que eu coloquei o conjunto formado pelos elementos de A que não pertence a B e não o contrário? Por que eu não disse o conjunto formado pelos elementos de B que não pertence a A? Por quê? Porque tem diferença.
Depende de quem vem primeiro. Se eu digo A menos B é uma coisa. Se eu digo B menos A é outra coisa. Então não vamos confundir. Muita atenção agora, fique ligado. Porque dizer A menos B é uma situação. Dizer B menos A é outra. Tranquilo? Beleza? Bom. Vamos inicialmente fazer a representação do conjunto A menos o conjunto B. Então veja bem como que vai ficar A menos B. Eu tenho aqui o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho o conjunto B, 3, 4, 5 e 6. O objetivo aqui é determinar a diferença de A menos B. Como eu disse para os senhores, é diferente dizer A menos B e B menos A. São situações diferentes. Se eu digo A menos B, o conjunto que eu irei formar aqui será o conjunto formado pelos elementos do conjunto A. Ou seja, quem vai aqui é só elemento do conjunto A. Se fosse B menos A, aí era o contrário, seria elementos do conjunto B. Então vamos lá. A menos B, eu vou pegar os elementos de A, com exceção, por que fala menos B? Quer dizer que eu tenho que tirar fora aqueles elementos de A que aparecem em B. Aí eu pergunto para os senhores, quem são os elementos de A que aparecem em B? O 3 aparece, o 4 aparece e o 5 aparece. Então 3, 4 e 5 são elementos de A que aparecem em B. Então, esses elementos não poderão entrar na diferença de A menos B. Sendo assim, quem que sobrou? O 1 e o 2. Portanto, A menos B, resposta 1 e 2. Ah, professor. E no diagrama, como que eu represento isso? No diagrama fica assim, ó. Eu tenho aqui o diagrama, aqui seria todos os elementos de A, ali todos os elementos de B. Observe que eu dei um destaque na coloração somente para essa região que tem o 1 e o 2 como elemento, porque essa parte ela é exclusiva de A. Quando eu falo A menos B, eu quero pegar somente os elementos exclusivos de A. E exclusivo quer dizer elemento que só pertence a A, não pode pertencer a outro conjunto. Se eu inverter, falar B menos A, aí a situação vai ser contrária. Eu vou pegar os elementos exclusivos de B. Aqueles elementos de B que aparecem em A, eu devo excluí-los, ok? E mantenho somente os elementos exclusivos de B. E é assim que vai ficar quando nós fazemos essa inversão. Então, nós temos aqui que os números 1 e 2 pertencem exclusivamente ao conjunto A. E se eu tivesse B menos A? Se fosse esta a pergunta, agora é o contrário. Eu vou pegar os elementos de B e vou deixar de fora quem? Os elementos de B que aparecem em A. O 3, o 4 e o 5. Eles aparecem em A. Então, quem não aparece em A? Só o 6 e o 7. Então, B menos A, resposta 6 e 7. Olha só, os números 6 e 7 pertencem exclusivamente ao conjunto B. Tranquilo, galera? Entenderam a diferença? Então, não confundam. A menos B é uma coisa, B menos A é outra. Bom, uma outra operação com conjunto é a operação complementar. Complementar de B em relação a A. Bom, galera, veja bem. Antes de detalhar o que é o complementar, é importante a gente relembrar algo que nós já estudamos na aula de conjuntos, que é o fato da inclusão de um conjunto dentro do outro. O que é isso? Se eu tenho que o conjunto A está contido no conjunto B, na aula de conjunto nós detalhamos o que quer dizer esse símbolo, o C. Esse símbolo aqui, expresso dessa forma, quer dizer está contido. Como que eu faço a leitura disso? Quer dizer que todos os elementos do conjunto A estão dentro do conjunto B. Todos os elementos de A
estão dentro do conjunto B. O que quer dizer quando eu digo que os elementos de um conjunto estão dentro do outro? Eu quero dizer que este outro possui todos os elementos do primeiro conjunto. Todos, galera, não pode ficar nenhum de fora. Porque se ficar um de fora, ele já não contém mais todos os elementos, ele contém alguns. E nesta operação, nós não podemos trabalhar com alguns, ou possui todos, ou então não possui. Para eu dizer que um conjunto possui todos os elementos do outro, tem que ser na íntegra, sem faltar nenhum. Porque se faltar pelo menos um, eu já tenho que dizer que ele não contém todos os elementos. Entendem isso? Bom, então, todos os elementos de A estão presentes em B. Por que eu estou revisando isso aqui? Porque a operação complementar, ela não vai existir se acaso um conjunto não estiver dentro do outro. Uma das condições para que exista o complementar de um conjunto é que um conjunto esteja dentro do outro. Então, se eu tenho, por exemplo, o conjunto A com os elementos 2, 3 e 5, e tenho um conjunto B com os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, observem que o conjunto A está dentro do conjunto B, porque todos os seus elementos estão presentes no conjunto B. Olha aqui, ó, o 2, o 3 e o 5. Neste caso, A está contido em B. Tranquilo? Todos os elementos de A aparecem em B. Então, esta é a primeira condição para que eu possa estabelecer a operação complementar. Um conjunto tem que estar dentro do outro, ok? Bom, analisado isso, o conjunto A está dentro do conjunto B, agora nós podemos definir o que seria o complementar entre dois conjuntos. Então, olha só. Dados dois conjuntos A e B, com B contido em A, agora inverteu, quem está dentro de A é o B, não é o A que está dentro do B. No exemplo aqui, B está contido em A, ou seja, todos os elementos de B estão dentro de A. Chama-se complementar de B em relação a A, o conjunto A menos B, e indicamos como. Olha só, complementar é o que falta em um conjunto para ele ser igual ao outro. Fica ligado, ó. Complementar de um conjunto em relação ao outro é o que falta nesse um para ele ser igual ao outro. Isto que quer dizer a leitura da palavra complementar. Nós podemos representar o complementar como sendo uma diferença. Se é o que falta em um para ser igual ao outro, então se eu pegar esse outro menos o primeiro, o que sobra é o complementar, ok? Então veja bem, como que nós fazemos a indicação? Aqui, ó, o C de complementar, o conjunto que vai em cima é o menor conjunto e o conjunto que vai embaixo é o maior conjunto. Como que eu leio? Complementar de B em relação a A. Também existe essa indicação do Azinho com barra. Obviamente, se eu tiver somente esses dois conjuntos, aí aqui quer dizer complementar de A. Ok? Complementar em relação a A. Beleza? Então, eu pego o conjunto A, que é o maior conjunto, menos o conjunto B. O que sobrar é o complementar de B em relação a A. Beleza? Bom, vamos dar um exemplo para a gente calcular isso. Vamos supor que eu tenho o conjunto A, B, C, D, E e F. E tenho o conjunto B, que é só A e B. Beleza? Qual seria o complementar de B em relação a A? Então, como eu disse para os senhores, quando ouvirem a palavra complementar, entendam o que falta em um para ele ser igual ao outro. Então, o complementar de B em relação a A vai ser o A menos B. Ou seja, o que falta no conjunto B para ele ser igual ao conjunto A? Está faltando o C, o D, o E e o F. Está aqui, ó. C, D, E e F. Beleza? Isso é complementar. Bom,
Mas vamos supor que eu tenha um outro conjunto. Um conjunto A e um conjunto B que possuem os mesmos elementos. Olha só. A igual a B igual a 1. O que eu entendo com isso? Quem é o conjunto A? É 1. Quem é o conjunto B? É 1 também. Então, tanto A quanto B são conjuntos iguais, porque eles possuem os mesmos elementos e a mesma quantidade de elementos. Ok? Como que é feito, então, a leitura do complementar de B em relação a A? Seria A menos B. E nesse caso vai ser conjunto vazio. Por quê? Porque não falta nada. Não falta nada em B para B ser igual a A. Entendem isso, galera? Quando eu tenho dois conjuntos e eles possuem os mesmos elementos, o complementar de um em relação ao outro vai ser conjunto vazio. Não vai ter resposta. Por quê? Porque eles já são iguais. Não falta nada para eles serem iguais. Eles já são iguais. Ah, professor, mas eu não poderia colocar 0? Não. Não poderia colocar 0. Porque se você colocar 0, 0 é um elemento. Ok? 0 representa um elemento. Então não pode colocar 0. A resposta é conjunto vazio. E como que eu represento conjunto vazio? Ou eu represento com a bolinha cortada, ou eu coloco aqui duas chaves sem nada dentro. Tranquilo? Assim ou assim. Beleza? Então tá aí a representação. Não confundam. Bom, continuando. Então, observe que a condição para que o complementar de B em relação a A esteja definido é cumprida, porque B está dentro de A. Ok? Foi aquilo que eu coloquei. A primeira condição que a gente verifica é se B está dentro de A. Bom, agora nós podemos falar de diagramas. Nós já conhecemos as operações, união, intersecção, diferença e complementar. E aonde que entram os diagramas? Os diagramas são representações geométricas. Eles são chamados de diagramas de Venn. Por quê? Porque foi Venn Euler que criou essa representação de conjuntos através de figuras geométricas. Ele utilizou principalmente, né, o círculo, e dentro do círculo ele colocou todos os elementos que representam um determinado conjunto. E esses diagramas, quando eles possuem elementos comuns, eles são entrelaçados, como a gente vai ver aqui nos exemplos. Ok? Então, é nesse sentido que nós usamos os diagramas. Porém, o uso desses diagramas vai exigir de nós aí um conhecimento muito apurado de três coisas principalmente, tá? Que é a união. Nós precisamos entender esse contexto, por isso nós falamos de união. A intersecção, que são os elementos comuns, iguais, e a diferença entre eles, A menos B ou B menos A. Ok? Esses conhecimentos são de suma importância na hora de nós resolvermos por diagramas. Então, para certificar que a gente domina bem já esse conhecimento, vamos fazer aqui um exercício envolvendo essas operações. Então, veja bem, eu tenho aqui um conjunto A, cujos elementos são 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tenho um conjunto B, cujos elementos são 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Aqui pede para determinar, no primeiro momento, a união do conjunto A com o conjunto B. O que nós falamos a respeito do conjunto união? Conjunto união é o conjunto formado por todos os elementos de ambos os conjuntos envolvidos na operação. Quais são os conjuntos que estão envolvidos nesta operação? É o conjunto A e o conjunto B. Então, o conjunto união de A com B vai ser formado por quais elementos? Pelos os elementos de A, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Está aqui todos os elementos do conjunto A. Além deles, os elementos do conjunto B. Detalhe, professor, existem elementos que pertencem tanto a A quanto a B. E o que eu faço com eles? Os elementos comuns não são repetidos. Então vamos lá. No conjunto B, o 2 já apareceu aqui, então eu não preciso colocar. O 3 já apareceu aqui, não preciso colocar. O 5 já apareceu, não preciso colocar. O 6 não, então eu coloco. O 6, o 7
e o 8. Pronto, está aqui. A resposta da união do conjunto A com o conjunto B. Beleza? Agora, a intersecção do conjunto A com o conjunto B. O que é a operação intersecção entre dois conjuntos? Então, a intersecção de dois conjuntos é o conjunto formado somente por aqueles elementos iguais, comuns, que pertencem a ambos os conjuntos, ok? Então, vamos lá. Quais são os elementos que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo? O 0 não, o 1 não, o 2 pertence. Então, está aqui 2. O 3 pertence. O 4 não, o 5 pertence. Então, está aqui a resposta. 2, 3 e 5. O conjunto formado pela intersecção de A com B é 2, 3 e 5. Beleza? Bom, vamos para mais um aí. A menos B. Lembrem da observação que eu fiz. A menos B é uma coisa, B menos A é outra. Como eu estou referindo a A menos B, então vai ser os conjuntos os elementos do conjunto A, com exceção daqueles que aparecem no conjunto B. Então vamos lá, vamos verificar um por um. Primeiro elemento do conjunto A, o 0, aparece no B? Não, então ele entra aqui. Se não aparece, entra. O 1 aparece no B? Não, então ele entra aqui. O 2 aparece no B? Aparece, então não entra. O 3 aparece, não entra. O 4 não aparece. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você que acabou de assistir esse pequeno trecho da nossa aula demonstrativa desse nosso professor maravilhoso. Se você gostou, se você quer assistir o restante dessa videoaula, então acesse nosso site laconcurso.com.br e lá nós temos um curso completo, um curso super atualizado e focado no Conselho Regional de Farmácia 2017 do Estado de São Paulo. O nosso curso custa apenas um investimento de 10 parcelas de R$ 25. Nós temos aí 100 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Bacana? O convite está feito, pode se matricular que você não vai se arrepender. Ah, já ia esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então é muito fácil, muito simples, clique aqui embaixo que nós temos um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Fui, obrigado, fui, tchau. Clique LAC.